Bom, acho que o grande momento que traz o que a gente está vivendo hoje com a camisa de futebol como um elemento de cultura, de moda e até de movimento sociológico, passa a ocorrer a partir final dos anos 80, início dos anos 90, com o desenvolvimento dos tecidos sintéticos. Essa possibilidade técnica oferece para os designers um campo de exploração muito vasto que transcende meramente a questão identitária de cada seleção e passa também a ser uma exploração do ponto de vista conceitual, cultural, também de tecnologia, de inovação, inventividade e de tradução do zeitgeist, né, do espírito do tempo daquele momento. Se a gente pensar o esporte moderno, e sobretudo o futebol, e pensar o esporte moderno surgindo no século XIX, esses esportes eles constroem também uma coisa interessante que é uma genealogia. Eles constroem uma espécie de heráldica, né? Eles vão buscar símbolos, tótems, né? Que vão estabelecer uma significação para esses uniformes. Além da lógica cromática, né? Além das cores que vão estar contidas no uniforme, a gente vai ter também uma série de símbolos que vão representar as origens desses clubes, dessas agremiações. Uma celebração tricolor no Maracanã. Em campo, a comemoração do centenário do Fluminense reuniu os ídolos do passado e fez a torcida suspirar de saudade. E depois da vitória dos ex-jogadores por 7-4 diante de um combinado de jornalistas e artistas, o atual time entrou em campo e enfrentar o Toluca do México. Com um uniforme semelhante ao primeiro que o Fluminense teve, cinza e branco, Magno Alves manda para Rony fazer 1-0. O segundo é o próprio Magno Alves quem faz. O terceiro no segundo tempo, com a mais recente roupa laranja, é o gol número 99 de Magno Alves com a camisa do Fluminense. A primeira grande camisa que foi lançada, terceira camisa que foi lançada, ou seja, que sai daquela básica, primeiro uniforme, segundo uniforme de clube, e aí vem uma terceira camisa trazendo, vamos dizer assim, uma novidade para o mercado, é a camisa 3 do Fluminense, laranja. E o que é curioso dessa camisa é que essa camisa, por estatuto, o Fluminense não pode jogar com ela, só que ela vira um sucesso comercial. Então, sem dúvida, os clubes que se dispuseram a adotar essas camisas é porque tiveram uma disposição a inovar, a arriscar, a serem mais inovadores, mais modernos, mais contemporâneos do que seus concorrentes. Do caso que eu vivi, particularmente, foi uma grande inovação a camisa laranja do Fluminense. Era uma cor que não fazia parte do estatuto. É uma camisa que, quando foi lançada, foi a camisa que mais vendeu, sem jamais ter sido utilizada em jogos oficiais, somente no amistoso com o Toluca, por comemoração do centenário, e mesmo assim se tornou um grande sucesso. Então, eu acho que foi ficando claro aos poucos que o torcedor, que é ávido por consumir produtos da sua maior paixão, do seu clube, teria a disposição de ir além de um primeiro, de um segundo uniforme, né? E um terceiro uniforme, ele acaba representando a manutenção da tradição das cores e dos principais ícones nas primeiras camisas, mas abrindo espaço para uma inovação marginal, vamos dizer assim, talvez um espaço relativamente controlado de inovação, mas que ao mesmo tempo permite trazer alguma ousadia para algo tão tradicional. Mas o sucesso comercial dela acende uma lâmpada em todos os fabricantes de material esportivo. Durante muitos anos é a única camisa que tem. E aí em 2007 a Adidas também, que era a fabricante da camisa do Fluminense em 99, a Adidas faz uma camisa verde-limão com o Palmeiras. O torcedor apelidou de marca-texto, é a camisa que faz saltar as vendas da Adidas e a partir dali todos os fabricantes começam a lançar terceiras camisas pros times. Por que eu digo que a terceira camisa passa a ser importante? Porque ela vira um item de moda. Ela deixa de ser o tradicional uniforme número 1,
o tradicional uniforme número 2 e passa a ter um elemento de moda. Eu acho que é super importante ser dito, né? A camisa oficial, ela é um uniforme de trabalho. Então, de fato, ela tem que entregar performance porque ela vai ser usada num altíssimo nível de competitividade, ela vai afetar o desempenho, né, físico, né, de todos os atletas, portanto, ela precisa ser de fato tecnológica, não é uma jogada de marketing, não é uma balela, de fato, ela precisa trazer componentes tecnológicos. As camisas, elas têm um processo, né? Vou falar mais especificamente do processo do Inter como um exemplo com a Adidas, né? As camisas são pensadas em torno de 1 ano e meio, 2, antes, né, delas irem para o mercado. E aí a gente pensa sempre na camisa home como um processo mais tradicional, né? A camisa que entra em campo, a camisa principal, a camisa que vai representar e vai levar todas as características de estatuto, de representar os ícones do clube, que inclusive a torcida espera de camisa tradicional no meu clube, né? A camisa away, que é a camisa, a segunda camisa, né, que ela é para jogar fora de casa, ela traz a segunda cor, né, do Inter, que é branca. Então, a primeira é sempre vermelha, a segunda é sempre branca, sempre com um elemento diferente, alguma coisa que puxa, né, obviamente, a tendência daquele período da parceira, que é a Adidas, um grafismo, enfim, alguma coisa que entra a gola, um detalhe, que vai fazer esse algo a mais, que vai trazer algo inusitado para essa camisa 1 e 2. Mesmo assim, mantendo um princípio de tradição entrar em campo. Esse é o modelo jogador. Essa é 2023, esse jogador, né? Caralho. Essa camisa, se você segurar aqui, você vai ver que ela deve pesar menos de 100 gramas com relação ao do jogador que foi usado pelo Ronaldinho na Cara, 99. é absurda a diferença. Vocês não podem perceber o peso, mas a diferença é muito grande. Então a gente tem 2 exemplos aqui claros do que a gente acabou de conversar aqui. Que é uma camisa dos anos 90, final dos anos 90, mas que ainda carregava do ponto de vista tecnológico tudo isso que a gente veio falando de revolução têxtil, o uso de materiais sintéticos, e aqui a gente tem uma camisa atual do nosso Zeitgeist. Então, quais são as diferenças principais? A começar pela estrutura, né, que a gente chama de estrutura tubular, aqui é uma camisa quadrada, certo? Embora essa aqui também tenha, mas na hora que você coloca no corpo ela fica mais afinada, mais alinhada. Tipo de costura também, detalhe da sublimação, ou seja, que é você fazer a aplicação do patrocinador e também da tipografia já impressa na camisa, sobretudo o uso das matérias-primas. Você não tem mais esse uso de matérias-primas tão heterogêneo, vamos chamar assim, né? Que é tipo de tecido para a gola, que aqui você ainda percebe aqui um tratamento para gerar essa respirabilidade. E aqui você já tinha essa questão da tecnologia, uma camisa de jogador também, para evaporação da sudorese, essa parte toda perfurada, integrada com o tecido. Ou seja, é um material que, assim, por mais que ele tenha quase 30 anos, ele já tem uma grande tecnologia, ó, aqui uma aplicação flocada do escudo em alto, baixo relevo. Então você tinha muito pouco insumo que era aplicado na camisa de maneira externa. Aqui já é o contrário, né, Fábio? Essa é a camisa modelo jogador da Puma no modelo 22-23. A camisa é toda sublimada, né? Que você vê por dentro que o tecido realmente é branco. Original. Exatamente. Então, a camisa é inteira pintada. Então, para você ter o desenho das faixas aqui, ele é todo pintado, a camisa no tecido branco, e toda a parte que é preto e vermelho é pintada, a única parte que é branca é aqui que tem a aplicação do vinil. Perfeito. O tecido original da camisa é totalmente branco. É totalmente branco. E não tem a parte de costura, toda a parte também da ligação dos tecidos é feita por aquela solda. Sim, termotransfer, né? Isso. O escuro também é aplicado, já não é bordado nem algum material, já é um material bem É um transfer fino, bem fino. Transfer bem fino. E esse material mais leve, é um material que o tecido parece um papel, então ele tem uma coisa diferente. Para deixar uma camisa bem leve e bem, assim, além de ser confortável, bem leve para o jogador poder utilizar em campo. Né? A única coisa que a gente tem de similar aqui em relação, mas ó, perceba também a diferença de área e de material para você poder ter aproveitamento de material, é o barramento que você tem na manga. Olha a quantidade que você tem aqui, agora você pensa isso aqui numa escala industrial de milhares.
Então a camisa é praticamente um tubo que é colado, os únicos acabamentos de costura são esses aqui e na parte traseira aqui, ó. Sim. Né? Então, e o resto é tudo colagem. É a minha mania de produção que lembra muito o que é feito com automóvel, de uma maneira geral. Então deu uma decaída muito grande, porque antigamente era certeza que a camisa tinha o escudo bordado ou tinha o logo sublimado. Perfeito para conservar, você podia durar anos. Um dia você tem que olhar a camisa, o escudo é emborrachado, ficar soltando, então você tem que ter cuidado. Então o colecionador precisa também ter esse cuidado. Tem camisas que você pode usar sem medo, mas tem camisas que você vai deixar mais para exibição, para ter na sua coleção ali. Principalmente camisa modelo jogador. Então dá para dizer assim tranquilamente que a qualidade piorou, e muito. Então em matérias mais leves, ok, eu entendo, questão de reciclagem, de evitar poluir a natureza necessariamente, mas assim, que deram uma piorada, deram bastante. Tem matérias que você olha e fala assim, isso aqui não vale R$300 nem ferrando. Por exemplo, o modelo torcedor do Corinthians. O valor cobrado não vale a pena. Já falou com qualquer um, não compra, não compensa. Cara, o mundo digital é muito doido, né? É muito doido. Eu sinto isso todos os dias. Sei lá, você falou do São Paulo. Aí o São Paulo lança uma camisa meio tradicional, aí vem, não mudou nada, hein? Não mudou nada. Aí você vai lá e cria uma narrativa, uma camisa legal. Pode ser a 1 e a 2. Aí vem, nossa, que coisa horrível. Jogaram a história no lixo. Sabe? Não tem nada a ver com São Paulo, como não tem nada a ver com Palmeiras, sei lá, fazer uma camisa verde e limão, não tem nada a ver. Aí o Corinthians lança uma camisa roxa, que coisa horrível, o que tem a ver o roxo com a história do Corinthians? Aí tem gente que fala, camisa roxa, camisa 3, entende que é uma necessidade comercial você ter 1, 2 e até 3 camisas. É uma necessidade comercial. A camisa 3, que eu tenho falado bastante sobre isso, e é uma coisa que a cultura nossa aqui do Brasil ainda não absorveu. A camisa 3, ela não é feita, pensada, planejada para o campo. Até porque ela é a terceira opção, né, de entrar em campo. Ela é uma camisa que ajuda, agrega muito as vendas de produtos para que o torcedor possa ter opções de sair do campo. Também você poder conversar com a geração nova que não quer necessariamente usar uma camisa tradicional. As terceiras camisas hoje em dia trazem também essa proposta de disrupção, de inovação, de você ter a tua identidade representando um movimento que está acontecendo de repente na música, na moda, se apropriar de outras modalidades esportivas, como é o caso do basquete, como é o caso da NFL, você fazer esse mashup cultural para poder reinterpretar os valores de cada uma dessas instituições. As marcas esportivas, naturalmente, tanto quanto tem, sim, os seus laboratórios de desenvolvimento de tecnologia, tem também estudos absolutamente constantes sobre próximas tendências, sobre o que está acontecendo, né, dentro e fora do mundo do esporte, como também dentro e fora do mundo da moda, né? A gente está falando de vestuário no final das contas. Então, eu acho que o que acontece ultimamente são formas inovadoras que, de um lado, vêm de tendências de moda e, de outro, vêm de capacidades tecnológicas de produção que não existiam há tempos atrás, que se permite hoje uma variedade, seja do ponto de vista da construção de um cabedal de um tênis, que antes tinha que ser uma coisa muito mais conservadora, muito mais em peças mais simples, como para as tecnologias de impressão de camisas de futebol. E aí acho que abre muito mais o leque para que tenha uma participação de elementos coloridos, de elementos de moda, de elementos históricos de uma forma inovadora. O designer ele é um observador, ele entende o comportamento humano, as necessidades humanas e em cima disso ele tenta potencializar cada segmento. O que acontece hoje com a camisa de futebol é exatamente isso, não basta simplesmente você trazer uma questão que está alinhada só com uma tendência de moda pura e simples, não. Hoje você precisa carregar esse significado porque a camisa ela é uma materialização da emoção, é uma materialização da identidade, no caso das seleções, de cada povo, ou, no caso dos times, de cada tribo. Então, você precisa se aprofundar muito dentro do que é o legado de cada instituição, de como é a fundação, quais são os anseios dessas comunidades, e você traduzir a maneira como essa comunidade olha para si mesma
olha para entre elas, né, como que ela conversa entre si e também como que ela quer ser vista e como que ela quer se relacionar com outras comunidades. O Blockball ele nasce de uma vontade nossa de querer potencializar e mais do que isso, né, celebrar a cultura da camisa de time. A gente, como amante do futebol, amante das camisas de futebol, né, colecionadores, a gente entendia que com esse movimento do Blockcore Mundial era um momento legal para a gente poder organizar uma festa, reunir a galera que é apaixonada por camisa, a galera que gosta de usar camisa, que procura uma oportunidade legal de se vestir bem, fazer uma combinação diferente e mostrar ali que a cultura do Blockcore pode ser uma cultura que está em qualquer lugar, né? E aqui no Brasil está enraizada. Eu acho que a gente estuda, na verdade, a questão do time muito dentro do sportwear, né? Que é um segmento bastante forte, que é quando a gente entende dentro da história da moda que algo que veio, né, para a prática esportiva deixou de frequentar esse universo. Próxima camisa da Retrogol, 119. 119, tá? Essa camiseta é super importante para mim, o futebol em si é muito importante, mas realmente o estilo Blowcore faz que eu seja eu mesma, me sinto livre, que não tem problema do homem, da mulher, usar a mesma roupa, é tudo igual, é tudo no mesmo estilo, na paixão do futebol, e o quão incrível é as camisetas, porque realmente eu sou designer e eu acho que o design que as pessoas colocam nas camisetas é incrível e eu acho que todo mundo consegue se explanar e se usar por conta disso, tipo, da valorização do design. Muitas peças que antes eram exclusivamente ou da prática esportiva ou, né, você só usava no momento de torcer para o time, ele passou a fazer parte do cenário, né, de compor esse sportwear. A nossa roupa hoje ela também é muito devedora, né, do sportwear, desse segmento, porque ela trouxe tudo isso, né, esse conforto, essa funcionalidade das peças que antes não existia, né? Olha, se eu fosse mensurar, eu acho que os colecionadores são mais fortes do que as pessoas que estão procurando o hype. É muito mais forte um cara que quer completar sua coleção do que as pessoas que... Porque elas... Existe o mundo do garimpo, né? O mundo do brechó. Então eu acho que essas pessoas, esse público, eles querem comprar algo muito foda por muito barato. E não é bem assim que funciona, né?